Maravilhoso Deus, neste momento estamos na Tua presença, te pedindo a unção do Teu Espírito, Senhor, que nós possamos agora estudar a Tua Palavra e possamos aprender um pouco mais de Ti. Fica conosco neste dia. Abençoa cada um que está assistindo este vídeo. Em Teu nome, te louvamos e te agradecemos. Amém. Bom dia, amigos. Mais uma vez estamos aqui para conversar com vocês sobre o livro Os Quatro Ventos de Apocalipse 7. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus o abençoe. Hoje estamos fazendo o nosso terceiro vídeo e é onde nós começamos propriamente o estudo da argumentação do livro Os Quatro Ventos de Apocalipse 7. Nele nós vamos iniciar muito ainda superficialmente o estudo dos quatro ventos. E para isso nós temos que voltar um pouco no tempo, não estudar diretamente o capítulo 7, né? Nós estamos voltando um pouco para o capítulo 6, porque existe ali uma sequência, existe ali uma cronologia muito bem definida, desde o 6 até o 9, passando pelo 7 de 1 a 3. Então nós temos que voltar para o capítulo 6 para preparar as bases do entendimento do capítulo 7. Estou aqui neste lugar bonito, lindo na verdade, e agradeço a Deus pelo lugar em que Ele me colocou. Vamos iniciar então. Se nós voltarmos na palavra de Deus no capítulo 6 de Apocalipse, abra sua Bíblia, capítulo 6 de Apocalipse, você vai ver que o primeiro movimento, a primeira ação que existe no capítulo 6 é da abertura de selos. O profeta, ele foi levado, né, o apóstolo João foi levado onde o cordeiro estava abrindo os selos. O primeiro selo, né, foi aberto. Nós vemos até do primeiro ao quarto selo cavalos. Esses cavalos, quando a gente vai fazer a interpretação bíblica dos elementos, dos símbolos, a gente vai ver que cavalos simbolizam a igreja, o povo de Deus. Tá? Então nós vemos do primeiro ao quarto selo, nós já temos uma visão clara, consolidada pelo historicismo, que eu falei para vocês no vídeo anterior, de que esses selos são fases da igreja que se iniciou com os apóstolos. Então o primeiro selo, o primeiro cavalo, simboliza a igreja apostólica, o segundo a igreja que veio depois, terceiro da mesma forma, e sucessivamente 4 fases da igreja. A partir do quinto selo, nós temos uma outra situação, né? Eu não vou abordar o quinto selo hoje, tá? Nós vamos partir do sexto selo. O quinto selo, em uma outra ocasião, nós podemos abordar. O nosso foco hoje é do capítulo 6, a partir do versículo 12 até o 17. São 5 versículos que nós vamos abordar, que são recheados de símbolos, de metáforas
e que nós precisamos aprender a interpretar segundo a palavra de Deus e não sobre a nossa visão. Nós temos que procurar a interpretação dentro da Bíblia, para que a gente possa, de fato, compreender aquilo que a Bíblia está nos dizendo. Bom, então no sexto selo, no versículo 12 de Apocalipse 6, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. Esse grande terremoto também já é consolidado a visão de que esse terremoto foi o grande terremoto de Lisboa, em 1755. Veja que nós começamos lá do primeiro século, né? Fomos avançando, né? De uma maneira cronológica, organizada, né? E agora nós estamos no século XVIII, 1755. O terremoto de Lisboa, que é o maior terremoto que você já pode ter ouvido falar. Se você entrar na internet e colocar lá terremoto Lisboa, você vai sempre nas publicações da Wikipédia, e lá está registrado o grande terremoto de Lisboa, que aconteceu nesse período. Mas por que o terremoto de Lisboa? O que ele tem de mais que ele possa ser considerado um símbolo profético de Apocalipse, né? A questão não é só o terremoto, é os elementos que vêm a seguir, que formam um conjunto. Tá? É tipo assim, uma equipe, tá? Para te reconhecer uma equipe, tu tem que ter os jogadores daquela equipe. Eles têm que estar juntos, né? Uma equipe de futebol, ela não entra em campo com 9 jogadores, ela entra com 11. Por quê? Porque todos fazem parte de uma equipe. Uma equipe de futebol de salão, 5 elementos, mais o goleiro. De vôlei, 6. Quer dizer, aqui nós estamos falando de algo parecido com uma equipe junta. Quando nós temos essa configuração, a gente pode dizer que essa equipe de símbolos, ela é uma equipe consolidada e que nós podemos ter, podemos dar credibilidade à interpretação. Por quê? Porque se estiver faltando um elemento, já não é mais não dá mais para a gente configurar, tá? E quando a gente analisa Apocalipse 6, nós vemos aqui o terremoto de Lisboa, seguido do Sol, do escurecimento do Sol em 1780. De 1755, nós vamos agora para 1780. Tá? Se você olhar, se você também colocar lá na Wikipédia e fizer uma pesquisa básica sobre o escurecimento do Sol, você vai ver que lá em 1780 tem um dia chamado como dia escuro, tá? Esse dia escuro foi um momento que aconteceu em algumas regiões dos Estados Unidos que até hoje não tem uma explicação científica concreta para o que aconteceu nesse dia. Por volta do meio-dia, mais ou menos, tudo se escureceu, as pessoas precisaram de vela para poder enxergar, e isso foi até o final do dia, tá? Essa situação foi até o final do dia. Então é bem característico esse dia escuro, né?
porque o sol simplesmente se escureceu. Várias regiões, a Nova Inglaterra, várias províncias da época nos Estados Unidos, principalmente ao norte, elas passaram por esse estranho fenômeno, digamos assim, né? Que até hoje não teve explicação. Se cogitou ser um vulcão, mas depois foram pesquisar, não tinha nenhuma atividade vulcânica, nem próximo nem distante, que pudesse jogar fumaça para lá. Queimada também poderia ter sido, só que se fosse queimada as pessoas teriam problemas respiratórios, e ninguém teve problema respiratório, não tem nenhum registro, né, de que fosse queimada, né. Todas as causas naturais, elas até hoje elas não puderam ser comprovadas, tá? Bom, então, veja bem, nós já temos dois, digamos assim, jogadores desse time, né? Então, nós temos o terremoto, e o Sol se tornou como saco de crina, né? Bom, o terceiro foi a Lua. A Lua ficou como sangue. No mesmo dia da escuridão, você olhava para a Lua durante o momento da escuridão, e a Lua ela se tornou vermelha, né? Outro fenômeno, né, que não pôde ser explicado, talvez pela cobertura que foi colocada, né, de nuvem, talvez, né? A Lua ficou tão escura, né, que ela parecia estar vermelha. Físico, né? Existem vários relatos, e aí nós temos já um terceiro elemento, né? Primeiro, o terremoto; segundo, o escurecimento do Sol, e a Lua como escureceu, se ficou avermelhada, né? Bom, se nós formos ver em alguns textos aqui, nós vamos poder, a Bíblia vai explicar para a gente qual é o objetivo desses fenômenos, né? Se você for lá para Isaías 60, versículo 2, você vai ver que a escuridão, né? A escuridão foi uma forma de Deus mostrar para o homem que ele continua nas trevas do pecado, né? O pecado ainda nos rodeia, o pecado ainda nos cerca. E isso na Bíblia é tratado pela escuridão. A escuridão ela é colocada como um símbolo, né, desse pecado que ainda nos rodeia. A Lua vermelha, colocada nesse mesmo momento, ela simboliza que, apesar de nós estarmos na escuridão, nós temos ainda o sangue de Cristo que pode nos livrar. Então veja, são elementos que nós precisamos considerar, né? E são elementos que fazem parte do mesmo time, digamos assim, né? Trazendo aquele exemplo que eu dei para vocês do time de futebol, né? Então ali tem mais um elemento junto, próximo, e a gente pode dar credibilidade à interpretação como um todo, e aos acontecimentos como um todo. Se eles acontecessem de forma separada e distante, desconectadas, aí não dava para a gente considerar assim. Por exemplo, se hoje acontecer um terremoto, um grande terremoto, nós podemos classificar esse terremoto como sendo o terremoto citado pelo sexto selo? Não. Por quê? Porque nós não temos os outros elementos, tá, que também estão citados, formando um conjunto, tá? Esse é o entendimento. Bom, aí nós vamos para o ano de 1787.
Eu não sei se você já ouviu falar, mas nesse ano foi a promulgação da Constituição Americana. A Constituição Americana, ela inaugura no mundo uma nova etapa na consolidação das leis. O que eu estou querendo lhe mostrar? A Constituição Americana, ela é a primeira Constituição que nós chamamos de laica no mundo. O que é o laicismo? Vamos colocar assim, né? O laicismo é uma tendência em que as nações, né, separam o seu governo, né, das leis religiosas, tá? Então, todo o escopo de leis religiosas, elas são aplicadas na religião. Na atividade civil existem outras leis, né, que são aprovadas nas suas casas legislativas, e aí é lá que se dá o governo civil, né? Mas aí, o irmão Rômulo, isso aí não é bom. É bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom e é ruim, vou lhe explicar por quê. Isso traz uma segurança na nossa forma de nos relacionar com Deus. A gente não precisa do governo para praticar, digamos assim, a nossa relação com Deus. Isso, por esse lado, é bom, mas por outro lado ele é ruim. Por quê? Porque se a gente for analisar Êxodo 20, nós vamos ver que as leis de Deus, elas têm dois focos, digamos assim, né? O primeiro foco é a nossa relação com Deus, e o segundo foco é a nossa relação com o homem. Os primeiros quatro mandamentos de Êxodo 20, o foco deles é a nossa relação com Deus, né? A gente vai se relacionar com Deus como, né? Então a gente vai ter que ver lá e poder entender como é que a gente se relaciona com Deus. E os 6 últimos, né, é o nosso relacionamento com o próximo, né? Não matar, não roubar, não mentir. Isso tudo é a nossa relação com o próximo. E aí, quando o laicismo chega, ele, né, de uma forma sutil, ele derruba isso, né? O que faz o laicismo? O laicismo faz com que nós não tenhamos mais interesse na lei de Deus. Por quê? Porque agora o que importa é a nossa obediência às leis das nações, tá? E a lei de Deus, ela fica rebaixada a uma condição subalterna, né? E isso pode ser um problema, né? Isso pode ser um problema. Se você for ver na justiça, aí fazer uma pesquisa, as decisões dos juízes, eles sempre se baseiam nas leis civis das nações. Eles não se baseiam na lei de Deus para dar uma sentença. Você percebe a diferença, né? O juiz condenou a pessoa porque a pessoa roubou tal coisa. Aí ele diz assim, segundo o mandamento de Deus, não roubarás, né? Então, se a pessoa roubou, então ele tem que ser condenado. Não, ele vai buscar lá na lei civil, né, no Código Civil, que roubar é crime. E aí ele vai
fundamentar a sentença dele nessa lei civil. Mas aí qual é o problema disso, irmão Rômulo? Isso aí não tem problema nenhum. Não tem assim aparente, mas por trás tem um problema. Aí nós vamos ter que ir para o estudo bíblico, entender que Jesus, Deus, ele não quer ser só o nosso Salvador, ele quer ser também o nosso Senhor. Por quê? Porque nós, como homens, tá, não temos a capacidade de um convívio civilizado com o próximo, sem que Deus possa orientar a nossa vida, tá? Aí irmão pode dizer, mas irmão, eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada disso contra o próximo. Sim, mas eu não estou falando só de pessoa, eu estou falando de nação, irmão, nação. Se a gente for analisar o mundo hoje, nós vamos ver que nós temos 3 guerras em andamento hoje no mundo. Por isso que os 4 ventos, tá, são 4 guerras muito claras que estão acontecendo no mundo hoje. Então, nós temos hoje a guerra da Ucrânia, nós temos na Armênia e nós temos agora, que explodiu agora a semana passada, do Hamas contra Israel, lá na Palestina. Então veja bem, o homem não tem capacidade de resolver os seus conflitos de forma amigável, né? A escalada de tensões vai subindo até que, pô, né? E aí começa um conflito bélico. Então nós temos aí a consequência do distanciamento do homem em relação à lei de Deus, né? Por quê? Porque se nós fôssemos regidos pela lei de Deus, tá, nada dessas coisas aconteceria, irmão. Eu posso lhe garantir. Nada dessas coisas aconteceriam. Então a Constituição americana, a Constituição laica, né, ela começou a influenciar outras nações que adotaram esse formato. A partir desse momento, essa ação do homem causou uma reação da lei de Deus. E aí é que nós temos que compreender, né, o versículo 14. Quando a gente vai lá para 1787, nós percebemos que o homem agora se afasta definitivamente da lei de Deus. Ele estabelece de forma regular, de forma clara na sociedade, que é o seguinte, olha, a lei de Deus fica lá e a gente fica aqui. E quando a gente vai lá para Isaías 34, e também quando a gente volta um pouco lá para Gênesis, a gente vai entender qual é a relação entre as coisas, né? Em Isaías 34:4, né, fala que igualmente aquilo que fala em Apocalipse 13, Apocalipse 6:14, fala assim: o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Irmãos, algumas pessoas, algumas igrejas inclusive, eles relacionam esse versículo à vinda de Jesus, né? E que no momento da vinda de Jesus, o céu ia se recolher como um pergaminho, e aí abrir o céu, um negócio assim, né? Eu da minha parte, eu acho que nós temos que vir para botar o pé no chão, tá? E entender que Apocalipse 6:14 fala do céu se recolher como um pergaminho. Ele está falando o seguinte, que Deus, a partir do momento que o homem
fez a separação entre a sua lei e a lei dos homens, tá? Deus decidiu o seguinte: olha, bom, vocês não vão seguir a minha lei, então agora vocês não são mais parte do meu povo. Então agora vocês vão ter a retribuição, né, pelo afastamento da minha lei. Então, o que acontece? Quando você vai lá para Isaías 34:4, você lê assim: todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Veja, aqui nós temos o mesmo elemento, o céu se enrolar como um pergaminho, de lá de Apocalipse 6, né? Apocalipse 6:14, o céu se enrolar como um pergaminho. Como entender isso? O que é essa metáfora? Porque isso é uma metáfora, isso não é real, isso não é literal. Nós não temos que olhar para as coisas do Apocalipse e olhar para coisas reais, nós temos que olhar para símbolos e temos que entender o que esses símbolos querem dizer. Quando a gente vai lá para Gênesis, a gente vê a história de Esaú e Jacó. Já Esaú e Jacó eram dois filhos do mesmo pai, Isaac. E começou uma disputa entre eles para ver quem ia receber a herança do pai, a bênção dele, a bênção de Isaac. E aí nós vemos a diferença de dois personagens. O primeiro personagem da história é Esaú. Como sendo o primogênito, ele teria a primazia em receber a bênção, né? Seria ele o cabeça agora de um clã, né? E ele seria o líder, né? Só que essa bênção, ela não era só relacionada com o pai deles, era uma bênção de Deus, porque aqui nós estamos falando de patriarcas. E aí, essa bênção, ela era condicionada, tinha algumas condições para que ele pudesse realmente receber essa bênção. Qual era a condição? A que ele fosse submisso ao governo de Deus, que ele fosse submisso a ser servo de Deus, a seguir a orientação de Deus. E essa orientação passa inevitavelmente por ser obediente à lei de Deus, querer obedecer à lei de Deus. E aí nós temos houve uma barreira, porque Esaú não demonstrava interesse em ser servo de Deus. Ele queria os bens do pai, queria a primazia, mas ele não demonstrava interesse em servir a Deus. E tudo que Deus tinha feito por Abraão e Isaac iria agora ser passado para Esaú. E o que Esaú faz num episódio em que ele chegou na casa com fome, ele queria comer alguma coisa, o irmão dele, né, Jacó, agora entra em cena, e ele vai e diz: olha, eu te dou um prato de comida, mas tu vai ter que me vender a primogenitura, né? E Esaú, talvez não se dando conta do significado disso, né, ou não tendo interesse, né, na bênção de Deus, né, da mesma forma que Jacó tinha, né, ele vai e diz: não, tudo bem, pode ficar com essa bênção de Deus aí, com a bênção, que a bênção de Jacó era a bênção de Deus, né, era algo vinculado. E aí ele vende, né. Então nesse momento ficou claro, né, para Deus que Esaú não tinha interesse, ele tinha interesse nos bens do pai e não
em se relacionar com Deus, ter um relacionamento com Deus. Então veja, daí a gente entende o que está escrito lá em Apocalipse 6,14. Por quê? Porque da mesma forma que os estados laicos, né, fizeram uma demonstração pública de que a lei de Deus não interessava para eles, Esaú também fez quando ele vendeu a sua bênção. Então Esaú, né, vendeu a bênção e os estados laicos desprezaram a lei de Deus. Veja que são atitudes similares. Então, a partir daí, essa Constituição laica começa a influenciar o mundo inteiro. Dificilmente você vai encontrar no mundo hoje um país em que a Constituição não seja laica. Você vai encontrar alguns, né? Mas com algumas visões um pouco distorcidas, né? Radicais e sem uma compreensão muito clara da palavra de Deus, né? Uma visão opressora, que não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para oprimir ninguém, muito pelo contrário, é para nos libertar. E aí, a Constituição americana é um marco que faz uma demonstração pública para Deus de que o homem, né, as nações, tira o homem aí, eu me expressei mal, tira o homem, as nações não tinham interesse mais em se relacionar com Deus a partir do seu governo. Então agora elas estavam livres e soltas e largadas à própria sorte, né? E aí quando a gente volta para o capítulo todo de Isaías 34, não só o versículo 4, mas o capítulo inteiro, nós vamos ver que desde o primeiro versículo nós temos uma declaração de guerra de Deus contra as nações que agora se tornaram edomitas. Os edomitas são os descendentes de Esaú, tá? Então veja que agora os edomitas não são mais só aquele povo lá. Agora todas as nações que adotaram o Estado laico, nós podemos chamar assim de nações edomitas. Por quê? Porque herdaram de Edom, dos filhos de Esaú, essa característica de abandonar completamente o governo de Deus na sua vida, né? e na sua organização social. E aí diz assim no versículo 34, chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Veja bem que aqui não está falando só para, né, uma pessoa ou outra, indo só para uma nação. Está falando para a Terra, para o planeta Terra como um todo. E para todas as nações que, né, habitam esse povo. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o seu exército, contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou para a matança. Irmãos, esse capítulo 34 aqui é uma declaração de guerra. Deus agora declara, olha, vocês vão ter que passar por uma situação muito difícil. E aí Deus declara agora guerra às nações edomitas, às nações laicas. E aí, irmão, depois da declaração de guerra, nós sabemos que vem a guerra, né? E é o ponto que nós vamos chegar mais lá na frente, tá? Qual é o ponto? Os ventos de Apocalipse 7, de 1 a 3. Quando esses ventos começam a ser soltos, começa a se cumprir a declaração de guerra que foi feita agora em 1787. Mas aí nós avançamos um pouco mais. De 1787 nós vamos para 1833. Em 1833 nós temos a queda de estrelas.
prefigurada aqui em Apocalipse 6, Apocalipse 6, 13. Se você entrar na internet e pesquisar, colocar lá chuva de estrelas, 1833, ou queda de estrelas, qualquer coisa assim parecida, e for lá na Wikipédia, você vai ver que tem uma data lá desse ano que houve uma grande chuva de estrelas, que foi assim um espetáculo fantástico, né? Foi uma noite inteira ou mais de um dia, não sei exatamente, mas foi uma coisa assim impressionante. O céu, tem um relato lá na Wikipédia que diz assim, você podia ver mais de 100 mil quedas de estrelas, né, no céu numa noite só. Imagina, 100 mil. A gente vê uma ou outra ali caindo, a gente fica impressionado. Imagina você olhar para o céu e ver assim um monte de risco branco assim, um dia luminoso. É um negócio assim impressionante. Tem uma gravura lá que eu vi lá que é realmente impressionante. Veja lá na Wikipédia, você vai constatar que não é invenção da cabeça de é algo constatado, tá? Bom, de 1833 a gente vai até o ano de 1844, que é o ponto focal do nosso estudo hoje, tá? 1844. Bom, aí a gente vai para o versículo 15 e 16 e 17 do Apocalipse 6. Aí eu vou ler primeiro aqui para depois a gente entrar mais detalhadamente. Tem muita coisa, irmão. O 15 diz assim, Apocalipse 6. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Bom, nós temos assim muitos elementos aqui, muitas metáforas. Eu lhe peço, não olhe para cá com olhar literal, você tem que olhar com olhar de símbolo, para você poder entender o que significa esses símbolos, tá? A gente vê aqui em Apocalipse 17:2 fala dos reis da terra, na perspectiva 17:2, né? Os reis da terra se prostituíram, né? Aqui está falando sobre a meretriz, né? Que os reis da terra se prostituíram. Então veja bem que existe aqui um distanciamento da palavra de Deus, um distanciamento da lei de Deus, né? Isso é simbólico, né? Isso não é literal, tá? Nós vemos aqui que eles se escondem em cavernas, né? Eles querem, ou pelo menos eles querem se esconder de cavernas. Algumas pessoas, né, querem vincular esse versículo à vinda de Jesus. E o que eles fazem quando vinculam? Eles tiram o texto do contexto. Não dá para a gente fazer isso. O texto aqui, ele tem um contexto. Qual é o contexto? O contexto é o que está lá no 16. Escondei-nos da face daquele que se assenta onde? No trono. O trono, irmãos, lá em Salmos 89:14, o trono é da justiça. O fundamento do trono de Deus é a justiça e o direito. Então veja bem que nós estamos tratando aqui de coisas simbólicas. O trono aqui é o trono do juízo. Por quê?
Porque em 1844 iniciou no céu, exatamente nesta data terrena, lá no céu iniciou-se o quê? O juízo. O que é o juízo? O juízo é a investigação, né, dos atos do homem para ver quem está confiando em Cristo mais do que em si mesmo. Da mesma forma que as nações confiavam mais nas suas leis, tá? E rebaixaram a lei de Deus, o homem também pode fazer isso. Eu posso rebaixar a lei, não, eu não quero seguir a lei de Deus, isso aí para mim não importa, né? Eu prefiro seguir o meu próprio pensamento. Tem muita gente que fala assim, né? Seguir o coração. Coração, irmãos, é enganoso, muito cuidado. Então, veja bem, o que eu estou querendo lhe dizer é que esses elementos não podem ser vinculados à vinda de Jesus. Eles são originalmente vinculados a 1844, com o estabelecimento do juízo. E as nações agora que seriam julgadas, o povo, né, agora simbolicamente se esconde desse juízo. Por quê? Porque eles sabem, têm consciência que se afastaram da lei de Deus e colocaram ela transformaram ela em algo subalterno. Então veja bem, o dia do juízo, né, é o início desse juízo. Quando é que vai começar? Vai ser julgado tal dia. Então aquele é o dia do julgamento. Pode não ser o julgamento todo naquele dia, mas começa naquele dia. Tá? Então 1844 é isso. E nesse ano nós tivemos um fato muito importante, né? Nós tivemos durante vários anos, várias décadas, uma preparação para isso. Deus levantou pessoas para preparar esse ano do juízo, né? E o principal elemento que foi levantado foi uma pessoa, um fazendeiro nos Estados Unidos chamado Guilherme Miller, né? Esse Miller, ele é o precursor desse movimento, ele que inicia, né? Ele consegue interpretar um texto bíblico de Daniel, e onde ele encontra o ano de 1844, achando na cabeça dele que seria a vinda de Jesus. E aí começa no mundo inteiro uma grande mobilização de pessoas, né, consertando suas vidas, muitos se voltando para Deus, muitos buscando a palavra de Deus, né? E agora chega o ano de 1844 e Jesus não veio. Por quê? Porque ele interpretou corretamente o ano, né? Mas não entendeu corretamente o acontecimento, né? Então, 1844 é um ponto importante, né? Se nós formos lá para Romanos 2:25, no texto aqui fala que é o dia da ira deles. Se a gente vai lá para Romanos 2:5, tá? Nós vamos entender o que é a ira de Deus. A gente acha logo que a ira de Deus é que Deus está brabo, né? Deus está brabo. A ira não é brabeza, irmão. Olha o que diz aqui. Romanos 2:5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A ira, irmãos, está vinculada ao juízo, né? E Deus, como um justo juiz,
Ele não vai condenar o ser humano porque ele está brabo. Ele vai condenar o ser humano porque o ser humano é culpado, infelizmente, não dos seus pecados, mas o ser humano é culpado de não aceitar a salvação que Cristo quer lhe dar. A pessoa que, deixa eu lhe dizer uma coisa muito clara agora, o ser humano, a pessoa que não quiser ser salvo, irmão, Deus não vai forçar ninguém. Deus não força ninguém a ir para o céu. Se você não quer ir para o céu, Deus não vai lhe forçar a ir. Mas você tem que ter clareza que existe um céu. E existem outras pessoas que querem ir para lá. E Deus vai levar essas pessoas. Se você não quer ir para o céu, você tem esse direito. Mas você tem que arcar com as consequências. E as consequências é o que nós vamos estudar em Apocalipse, né? Que é a destruição total, né? Porque Deus não vai permitir que o mundo, o planeta Terra, continue da mesma forma que ele está. Vai chegar um momento em que a nossa vida hoje, ela acontece como se estivesse em paralelo a uma outra guerra. A gente não vê essa guerra assim, a olho nu. Essa guerra que eu estou falando agora para você, tá? Que nós já vamos encerrar. A gente não vê essa guerra, tá? Ela acontece como se fosse nos bastidores, tá? Da nossa vida. E para os elementos que estão nessa guerra, a nossa vida também parece que acontece nos bastidores dessa guerra, sabe? É como se fossem dois paralelos. A vida do ser humano e o conflito entre o bem e o mal. Existe de fato um conflito entre Deus e um adversário de Deus, que se rebelou contra Deus e não quis se colocar dentro da obediência à lei de Deus e não quis obedecer, não quis fazer parte do reino de Deus. E esse elemento tem todo o direito de não querer. Ele tem todo o direito, né? E esse elemento era uma pessoa, um ser que estava lá com Deus, fazia parte do reino de Deus. E quando ele se rebelou, né, Deus não acabou com ele imediatamente, né? Deus não chegou, foi no caso, né, Satanás, né? A gente fala muito de forma figurada, mas tem hora que a gente tem que dar nome, como diz o popular, né, dar nome aos bois. Satanás, ele era anjo de luz no céu e ele não quis se submeter, a palavra era essa, submeter ao governo de Deus. E Deus respeitou isso. Agora, ele não pôde continuar fazendo parte do céu, né? Porque se uma pessoa se você traz uma pessoa para sua casa e essa pessoa não quer seguir o ritmo da casa, não tem como ela ficar lá com você, né? Você tem seu ritmo, né? Cada pessoa na sua casa tem o seu governo, né? E qualquer pessoa que vá para lá, ela tem que se adequar às suas e às nossas regras. Da mesma forma é o céu. O céu tem as regras de Deus e se esse ser não quis se submeter, ele teve que sair de lá, né? Então veja bem, o que eu estou querendo lhe dizer é o seguinte, que vai chegar um dia que esses dois paralelos eles vão se encontrar. Eles não vão continuar paralelos indefinidamente e eternamente. Por que eu lhe digo isso? Porque da mesma forma que a gente pode constatar na Bíblia
todos esses sinais acontecendo de forma clara, tá? O Apocalipse também retrata a vinda de Jesus e a restauração da terra, né? Lá no final de Apocalipse, o apóstolo fala em vi novo céu e nova terra. O que é isso? É a recriação de tudo. Então, irmãos, é importante a gente entender que tudo isso vai ser transformado, tudo isso vai ser modificado. E aí sim nós vamos viver o reino do céu, nós vamos fazer parte do reino de Deus, né? E esse vídeo é para você que quer entender primeiro o Apocalipse, porque o Apocalipse realmente é um livro bastante complexo, né? Mas que o primeiro olhar no livro de Apocalipse definitivamente não pode ser o olhar literal. Ou seja, você não pode olhar para ele e ver os elementos que estão colocados lá como sendo literais, né? A grande maior parte do que nós temos lá é simbólico. E aí o estudo dos quatro ventos, ele nos leva a entender com clareza, né, quais são esses elementos e onde eles se conectam com a nossa realidade. Porque não adianta eu ter uma religião que não se conecta com a minha realidade. Vou viver num mundo de fantasia, né? Um mundo que não... A religião, ela tem que estar conectada com a realidade do homem, senão ela perde ela perde o interesse, né? Viver uma realidade que não surreal, não pode. Bom, então, queridos, nós ficamos aqui em 1844, tá? Nos próximos vídeos nós vamos retroagir um pouco e vamos avançar um pouco, tá? Já lhe falei que o ponto central do nosso estudo é Apocalipse 7, de 1 a 3, tá? O ponto culminante é Apocalipse 9, 20, se não me engano, versículo 20 do capítulo 9, né? 20 e 21, tá? São dois fatos importantes, né? São os ventos, são as guerras, as 4 guerras de Apocalipse 7, e Apocalipse 9, 20 e 21, o fechamento da porta da graça. São coisas importantes, né? Que nós precisamos nos preparar, né? Nós vamos ver ao longo do nosso estudo muitas coisas que já aconteceram e coisas que ainda vão acontecer. E eu convido você para a gente fazer esse estudo, que eu tenho certeza que vai trazer para você e para mim uma aproximação muito grande com a palavra de Deus e com o Apocalipse. Se você tem curiosidade de saber o que está acontecendo hoje, né, na história da humanidade, como ela se conecta com a palavra de Deus, né, não perca os próximos vídeos que a gente vai soltar. Não se esqueça. O que está acontecendo no mundo hoje, né, não é algo solto, né, não é algo que é da conta do próprio homem, né? Existe uma outra situação maior que está acontecendo, algo paralelo, né? E que nós precisamos compreender para que nós possamos nos preparar de verdade para enfrentar todas essas dificuldades que vêm pela frente. Eu sou Rômulo Gadelha, lhe agradeço pela companhia, e no próximo fim de semana nós vamos estar com outro vídeo, vamos avançar um pouco mais nos 4 ventos de Apocalipse 7. 4 ventos, 4 guerras. Lá você vai entender que ainda tem uma guerra dessa aí que ainda vai acontecer. Guerra real. Guerra real.
Vamos orar? Maravilhoso Deus, te agradecemos por estes momentos que estiveram na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela companhia das pessoas que estão conosco, estudando a tua palavra. Derrama teu Espírito sobre nós, sobre todos, para que possamos compreender, Senhor, os teus segredos, aquilo tudo que tu queres nos revelar neste livro tão importante que é o Apocalipse. Fica conosco neste dia, dá-nos uma semana abençoada, tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.